Bem, pessoal, vamos dar continuidade aos nervos cranianos. A gente vai falar do sétimo ao 12º agora. É a reta final dessa aula e a gente vai dar início com o nervo facial. A gente observa ele aqui se espalhando, ramos se espalhando, né, pela face, produzindo a mímica facial. Ele é um nervo que, claro, surge do tronco cefálico, ele passa muito próximo aqui ao processo de Lloyd, né, da mastoide, e ele passa por dentro, né, esses ramos, esses braços motores dele, passam por dentro da parótida, produzindo uma mímica facial. Aqui à direita a gente vê uma imagem, né, uma fotografia antiga, eu acho que é mais uma litografia, enfim, de um sujeito apresentando riso, um riso motivado, quase sardônico, por conta de uma eletroestimulação realizada por esse sujeito à direita, que é um nome muito conhecido da medicina, que é Duchenne, né? Guilherme Duchenne, o mesmo da distrofia muscular de Duchenne. O nervo facial ele tem diversas funções, não somente motora. E a partir da perda, né, de algumas dessas funções, a gente consegue estimar se a lesão está no tronco, próximo, do tronco já sai formado como nervo facial, mais próximo ao gânglio geniculado, ou é uma lesão do nervo petroso, grande nervo petroso, ou se é do nervo corda tímpani, né, ou corda do tímpano, ou ele é uma lesão mais próxima à eminência motora, próxima à parótida, né, é, do, do nervo facial. A gente observa que o núcleo que compõe o nervo facial tem uma função de lacrimejamento, uma função que é o núcleo superior, né, salivatório, um núcleo motor, um núcleo trato solitário, que ele é sensitivo, e ele ainda interage com um núcleo, né, espinal do nervo vago, ou desculpa, do quinto nervo, que é o trigêmeo. Perfeito? Bem, vamos dar uma olhada então. Cada um deles vai sair na ponte, vai formar o facial, e o facial tem uma primeira anatomia, que é o gânglio geniculado. O gânglio geniculado ele vai formar o nervo petroso maior, e o nervo petroso maior, que é o nervo pré-ganglionar, ele vai dar origem ao gânglio pitérigo-palatino, que vai ser responsável pelo lacrimejamento. Ok? Bem, dando continuidade, saindo do nervo petroso maior e do nervo do gânglio geniculado, retrocedendo aqui, a gente vai ter algumas vias a serem percorridas. Quando a gente fala do núcleo salivatório superior, a gente entende que ele vai vir para cá, para a base da língua. Na base da língua, ele, né, forma o geniculado, forma o nervo corda do tímpano, e esse nervo corda do tímpano vai inervar as glândulas submandibulares e sublinguais, produzindo grande parte da nossa saliva, ok? Cuidado só, pessoal, que a glândula parótida não é inervada pelo nervo facial, tá? Ela só é passagem dele, porque a gente está falando de algumas glândulas, né, salivatórias. Tem a parótida, que é muito importante, um ponto é importante, mas não é inervado pelo nervo vago. A gente vai ver logo em seguida quem vai inervar a parótida. Mas bem, além da função salivatória, o nervo corda de tímpano depois vai fornecer o pálato, de 2/3 do palato anterior. Então a gente vai retroceder, sai do roxinho, que é do núcleo salivatório superior, e a gente vai percorrer o núcleo do trato solitário, que, né, o núcleo do trato solitário, a parte dele é sensitiva. Eu tenho um gânglio, né, que olha, um pseudo unipolar aqui, que é vermelhinho, e entra nesse mesmo nervo chamado corda do tímpano, formando a inervação sensitiva dos 2/3 anteriores da língua na função do paladar. Ok? Perfeito. Núcleo motor verde, ele sai também do tronco, entra no gânglio geniculado
e passa, né, perto do processo estiloide, sai na eminência, entra na parótide e você vai ter as divisões do núcleo da parte motora do facial. Então você tem um temporal, zigomático, bucal, marginal da mandíbula e um ramo cervical. Então a parótide sai desse, permite que esse nervo, seus ramos motores se espalhem pela face, produzindo a mímica facial. Mas além desse, tem outros ramos motores que não passam por dentro da parótide, né? Por exemplo, um vai se direcionar para o processo estiloide da mastoide e a barriga posterior do músculo digástrico, que é nosso alho, da nossa mandíbula, né? Enfim, e você tem também um ramo posterior auricular, ok? Aí a gente volta. Então a gente já viu o núcleo do trato solitário, motor, salivatório e o núcleo lacrimeja, nossa, quase não sai, formador de lágrimas, enfim. E faltou mais quem? O azul, que é uma continuidade de um núcleo sensitivo do trigêmeo, olha só, do quinto nervo. E alguma coisa vai dar isso daí. A parte exterior, né, da orelha, uma grande parte da sensibilidade ao toque da orelha é feita por esse ramo sensitivo do nervo facial, que não vai entrar no núcleo do facial, vai entrar, olha, pelo núcleo, também na ponte, muito próximo a ele, do trigêmeo. Embora ele informe ao núcleo do trigêmeo o que está acontecendo, a gente entende que esse caminho é percorrido dentro do nervo facial. Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma lesão, uma paralisia facial exclusivamente motora, a gente pode pensar em algum processo na parótide, no forame estilomastóide. Mas se tiver no forame estilomastóide muito forte, você perceber que teve perda da sensibilidade, está aqui, olha, tá aqui. Então, se tem perda da sensibilidade da orelha e perda da função motora, a paralisia facial provavelmente está no forame estilomastóide. Agora, se o paciente tem uma perda da sensibilidade gustatória exclusivamente e da salivação, uma xeroftalmia, talvez a lesão esteja no nervo corda do tímpano. Agora, se o paciente apresentar paralisia facial, perda da sensibilidade da orelha, alteração da salivação, do paladar e ainda apresentar uma perda, né, do filme lacrimal, uma xeroftalmia, talvez uma lesão esteja no gânglio geniculado, ok? E aí, se esse paciente, além dessas perdas todas, tiver a perda vamos lá, novamente, motor, paralisia facial, perda da sensibilidade da orelha, perda do lacrimejamento, perda da produção de saliva, do paladar, e apresentar, olha só, percebam bem, isso vamos dizer, tudo à direita, mas apresentar uma perda da força do lado esquerdo, de braço e perna, a gente entende que a lesão já está no tronco, né? Formam-se aquelas já ditas síndromes alternas, né, que afetam bastante o tronco. Então, se a minha lesão do nervo, dos núcleos estão à direita, a minha lesão, a topografia da minha lesão é em M, ponte direita, levando uma síndrome alterna com perda de força de braço e perna à esquerda. Paralisia facial, um tema importante. A gente fala de paralisia facial central ou periférica. A gente tem que melhorar essa terminologia. Entenda o seguinte, a gente divide a face em 4 quadrantes. Aqui a gente só vê 2, mas a gente divide em um quadrante superior esquerdo, inferior esquerdo, superior direito, inferior direito, né? Qual a importância? O que a gente tem que entender? E a gente vai olhar para esse esquema daqui, ok? A gente tem 2 áreas motoras primárias, cada uma delas respectiva pela formação
do trato córtico-bulbar de cada lado, e a gente sabe que elas decussam também, né? Elas decussam, e essa decussação leva a uma inervação prioritariamente do lado contralateral, ok? Mas tem uma questão importante aqui a ser discutida para a gente entender a diferença entre paralisia facial central e periférica. Os quadrantes superiores, então a gente olha para essa imagem daqui. Os quadrantes superior, por exemplo, o quadrante superior direito, ele não é inervado só pela contralateral, mas ele tem uma contribuição ipsilateral. Então, se é o quadrante superior direito, ele recebe inervação do córtex esquerdo e do córtex direito. Se é o esquerdo, tanto do direito quanto do esquerdo. Porém, os quadrantes inferiores da face, né, o quadrante inferior direito, o quadrante inferior esquerdo, recebem somente contribuição contralateral. Por que isso acontece? Observem aqui o esquema. Vamos observar esse esquema daqui, de um AVC. Uma pessoa tem um AVC no hemisfério esquerdo. Observem que o que viria para os núcleos, né, motores do nervo facial à direita, eles são perdidos, né? Você perdeu. Agora, olha que interessante. Esse núcleo motor do nervo facial inferior, esse núcleo daqui, ele inerva o quadrante superior. E por que então esse quadrante está poupado? Porque esse núcleo em especial, o núcleo inferior de cada lado, núcleo motor inferior do nervo facial de cada lado, recebe uma contribuição do mesmo hemisfério, o hemisfério ipsilateral. Embora esse daqui tenha sido injuriado, esse mantendo-se íntegro, ele consegue informar o núcleo inferior, produzindo poupando, né, de uma paralisia, né, do olho, da sobrancelha, da testa. Então esse paciente só vai ter uma perda da face do quadrante inferior direito, que o núcleo motor superior do facial, ele só recebe contribuição contralateral. Ele não recebe esse destacamento, ele não é poupado pelo córtex ipsilateral. Então, o paciente, quando tem uma paralisia facial inferior, a gente presume que é uma paralisia facial central, ou melhor chamando, supranuclear, porque está acima dos núcleos do nervo facial. Agora, imagina que uma pessoa cortou um nervo, pum. É óbvio que se mesmo que o córtex esteja íntegro, que os núcleos estejam íntegros, o nervo cortado não vai informar tanto o quadrante superior quanto o quadrante inferior. Então, se o paciente apresenta uma paralisia do andar superior e inferior, né, de uma mesma hemiface, a gente entende que essa é uma paralisia facial central e a gente vai ter que percorrer aqueles caminhos do nervo facial que a gente falou anteriormente. Porém, por que a gente fala que é melhor chamar de supranuclear e os outros nuclear ou periférico, né? Porque isso aqui é uma lesão do periférico. Claro que a gente acabou de mostrar como vai ser a semiologia do paciente. Mas se esse paciente apresentar uma lesão no núcleo, não seria praticamente a mesma coisa? Porque percebam, esses dois núcleos vão formar esse nervo. Embora o núcleo inferior receba de um lado e de outro, se ele morreu, esse quadrante superior esquerdo também vai morrer. Esse daqui que era o superior esquerdo que dá a informação para o quadrante inferior esquerdo, se está morto, era morto. Não recebe contribuição nem nada. Então, se eu tiver uma lesão dos núcleos, eu vou ter uma situação muito parecida com uma lesão propriamente do nervo. Mas qual vai ser o pulo do gato aqui? Novamente, se a gente está tratando de uma lesão de tronco, provavelmente a gente vai ter que olhar para o braço e perna contralateral, a lesão facial periférica. Se então uma lesão facial periférica esquerda aqui, a gente tem uma lesão de hemitronco esquerda. E a gente presume que o trato córtico-espinal que vai passar ainda por essa área antes de decussar, ele vai estar comprometido, vai encontrar um bloqueio. Então, o trato córtico-espinal, não o trato córtico-bulbar, o trato córtico-espinal que iria se dirigir para o braço e perna direita, está bloqueado, de forma que esse paciente vai apresentar uma síndrome alterna com paralisia facial esquerda e paralisia, né, pendicular de braço e perna à direita. Por isso que é melhor chamar de paralisia facial supranuclear
nuclear quando tiver essa síndrome alterna e paralisia facial periférica quando tiver propriamente no nervo facial. Então a gente tem dois pacientes, A, B, C e D. O de baixo, uma senhora em um estado neutro. A gente observa ainda a testa corrugada, algumas expressões, linhas faciais, mas uma perda do suco nasolabial e um desvio da comissura para a direita, onde existe ainda alguma tonicidade. Então a gente tem uma queda desse lado, perda do suco nasolabial. A gente talvez esteja inferindo que essa paciente tem uma lesão periférica à esquerda. Se a gente pede para ela fechar o olho com força, a gente observa que ela ainda franze a testa dos dois lados e consegue fechar os dois olhos. Com um pouco mais de dificuldade esse olho, mas ainda fechando os dois olhos. Então a gente tem no primeiro caso, ABC, da linha de cima, o que é uma paralisia facial do tipo central. Agora observe esse senhor, uma posição neutra, com o rosto fechado. A gente não consegue muita informação, mas uma informação importante, ele tem uma lagoftalmia. O que é uma lagoftalmia? Incapacidade de fechar as pálpebras. Então, quem é o músculo que fecha a pálpebra? É diferente do oculomotor que inerva o músculo tarso para contrair e abrir. Aqui a gente está falando do facial, que faz fechar o olho. Então, se o facial está hipotônico, ele não consegue cerrar o olho, produz essa chamada lagoftalmia, e o paciente fica com essa situação. Observe que o olho dele ainda está desviado para fora, para cima e para fora. Quando o paciente tenta fechar o olho e você segura a pálpebra, ou ele tenta cerrar o olho, e tem esse desvio, né, da íris, você não consegue ver a íris, a pupila, a gente chama de sinal de Bell, não confundir com paralisia de Bell, que a gente vai ver logo em seguida. Então, uma face neutra, o paciente apresenta perda, né, basicamente das rugas, né, das rugas de expressão, perda do suco nasolabial e desvio, incapacidade de fechar o olho, até que se prova o contrário, uma paralisia facial ou nuclear ou periférica. Né? Considerando que esse paciente está andando, etc., não está numa maca que nem essa senhora, a gente considera provavelmente uma paralisia facial. Se você pede para ele fechar com força os dois olhos, ele só consegue o lado direito. Se ele pede para sorrir, ele só desvia a boca para onde? Para o lado direito. Então ele tem uma paralisia do andar superior, inferior do lado esquerdo, ele tem uma paralisia facial à esquerda. E esse é um paciente, ele agora com os dois olhos abertos, olha como ele consegue abrir o olho novamente, função do óculo motor. E o paciente então aqui está com claramente as rugas faciais de um lado, desvio da comissura de um lado, ele tem uma paralisia facial à esquerda. Paralisia facial, gente, tem um fluxograma. Atinge a face como um todo, toda a hemiface, né? Se não atinge, a gente tem uma paralisia facial central ou supranuclear. Vai solicitar uma neuroimagem para avaliar uma isquemia ou uma hemorragia, né, um AVC. Agora, o paciente apresenta uma paralisia facial completa de uma hemiface, andar superior e andar inferior, é periférica ou nuclear. Nuclear, se tiver, como a gente falou, sintomatologia achados de síndrome alterna. Periférico quando não tem alterações de braço e perna, tá bom? Aí a gente vai perguntar, tem uma etiologia subjacente? A gente consegue traçar uma relação causal para essa paralisia facial? Se não, aí a gente tem a paralisia facial de Bell. Novamente, uma paralisia facial idiopática, não confundir com o sinal de Bell, que ocorre na mesma situação, tá? Mas são termos diferentes. Agora, se eu consigo definir a etiologia, a gente vai olhando a sintomatologia do paciente. Por exemplo, o paciente com tetraparesia, reflexos abolidos e paralisia facial bilateral, talvez a gente esteja em frente a uma síndrome de Guillain-Barré. Ou se o paciente tem uma síndrome gripal, mialgias, imagens numulares indicadoras de picada de carrapato, né, aquelas lesões em alvo, a gente vai pensar em doença de Lyme. Se o paciente apresenta a língua cerebriforme toda aplicada, né, cheia de dobras, parecendo um cérebro, uma paralisia facial, às vezes bilateral, com edema da face, uma síndrome
sistêmica, assim, de indisposição, a gente talvez esteja dentro de uma síndrome de Merkel Rosenthal, ok? Então, sempre que você tem que analisar o paciente, ver cada situação para ver se a gente define se o paciente tem ou não tem uma causa associada a essa paralisia facial. A gente tem aqui a síndrome de Ramsay-Hunt, que talvez seja uma entidade comum. O que acontece nessa síndrome? Você tem um paciente que finalmente vai apresentar uma paralisia facial, como esse senhor aqui, uma paralisia facial à direita. Mas antes disso acontecer, ele era um paciente que apresentou uma dor na orelha, surgimento de máculas, pápulas e lesões, às vezes pustulosas, outras crostosas, se desenvolveram através de alguns dias, rapidamente, e depois de uma semana ou mais de uma semana apareceu como paralisia facial. O que ocorre nesses casos? Lembrem-se que o nervo facial, né, a partir da saída, né, do processo estiloide, ele se dirige para onde? Para a inervação sensitiva da orelha. E a gente está em frente a um caso de varicela zoster. Então, o vírus, né, do zoster, ele fica quiescente quando a gente tem a nossa imunidade competente. Nesse caso, nós temos sido vacinados para varicela. Então, ele fica lá. A pessoa deve ter tido catapora, ficou quiescente. Por conta de alguma imunossupressão, uso de remédios ou doenças que causam imunossupressão, aquele vírus volta a eclodir. Ele fica geralmente quiescente em nervos e gânglios sensitivos. Então a gente está falando aqui, olha, da parte sensitiva, né, otológica, ótica, né, otológica, do nervo facial. E como a gente falou por proximidade, até nessa parte petrosa, estiloide, ele tem muito contato com a parte facial. Então, ao eclodir e começar a produzir lesão no ramo sensitivo dessa orelha, ele em seguida pode apresentar alterações também onde? Paralisia facial. E se pior, se esse paciente não for bem tratado, esse vírus pode adentrar mais, passar o gânglio geniculado, ir para o tronco, inclusive infectar aquele tronco e o paciente apresentar agora eclosões. Lembre-se que ele tem íntimo contato, né, nessa parte sensitiva dentro do núcleo espinal sensitivo do nervo trigêmeo. Então, aquilo pode se espalhar pelo trigêmeo pegando todo o rosto do paciente. São situações mais drásticas. Sempre que for rosto, principalmente nessa região próxima ao olho, ou próximo aqui ao canto do olho, né? A gente tem um zoster que demanda mais, principalmente também pegar a córnea, né? Lembra-se que inerva a córnea é o trigêmeo. Se pegar essas regiões, o paciente tem maior risco, né? Inclusive risco de perda de visão, ou pior do que a perda de visão, ele desenvolver uma encefalite pelo herpes vírus. A gente já falou bastante do vestíbulo coclear, quando a gente tratou sobre equilíbrio, estática, as questões do nistagmus, etc. Então a gente não vai tratar dele, inclusive nem a parte, né, da função da cóclea, que é auditória, né, auditiva. Isso vocês vão ver mais com a otorrinolaringologia, tá ok? Questão prática, questão que a gente sempre vem tratando desses pacientes comatosos, esses pacientes mais complicados. O teste para a ausência do sinal dos olhos da boneca, né? Então, se você pega um paciente comatoso, abre os olhos dele, olha como ele abre com os dois dedões, segura nas têmporas e você vai fazer esse movimento rotatório de um lado para o outro. Se o paciente tem algum grau de vigília, consciência, ele vai fixar o olho na sua direção. Ou vai fixar o olho em uma posição neutra, não necessariamente na sua direção, principalmente se ele não estiver tão alerta. E quando você fizer esse balanço da cabeça de um lado para o outro, um balanço rápido, né, mais ou menos 30 graus para um lado, 30 graus de volta à sua posição neutra e 30 graus para o outro. Então você faz esse balanço de 90 graus a cabeça, você percebe que o olho, se ele foca em você, foca em alguma coisa, ele gira com a cabeça e tem uma correção sacádica, ele volta a olhar
o que ele estava observando anteriormente. Então você pede para uma pessoa olhar para seus olhos, fala, relaxa a cabeça, principalmente se for uma pessoa que não está envolvida em uma lesão de tronco, de trauma, né, ocular cervical, você não vai fazer isso. Se ela não tiver isso envolvido no contexto dela, pede para ela fixar os olhos no seu e você fazer esse balanço basculante rápido, né, da cabeça, e observa. Ela olha para você, claro que quando ela gira a cabeça, o olho vai para um lado, mas ele rapidamente se corrige e volta a olhar para você. Agora, quando você faz isso com uma pessoa que tem uma lesão de tronco cerebral, onde você perde as trocas de informações entre aqueles núcleos vestibulares, os núcleos, os canais semicirculares e aquela musculatura extraocular que faz justamente esses movimentos dos olhos, você é uma lesão de tronco. O paciente que perde isso, você vira a cabeça de um lado para o outro e os olhos ficam fixos acompanhando a rotação da cabeça. Ele não se corrige, ele não olha de volta para você. Então é que nem nessa paciente daqui. Girou a cabeça para esse lado, o olho para cá. Girou para você, o olho para você. Girou para lá, mantém o olho virado para um lado. Então ela não tem essa correção sacádica, né, desse olhar. Isso indica possivelmente uma lesão de tronco cerebral. O paciente comatoso, você pode inferir que provavelmente uma lesão da onde aqui ainda? A gente ainda está tratando do que? Do sétimo par? E da musculatura extraocular, a gente está tratando de ponte. Então a gente está fazendo uma avaliação do reflexo óculo-cefálico. E você tem o teste calórico também. Isso ocorre com menos, a gente faz com menos frequência, mas ao instilar uma água fria, uma água quente, você pode apresentar nistagmos desse paciente, porque você muda, né? Você causa uma corrente de convecção dentro dos canais semicirculares, água quente levando para cima, água fria levando para baixo, você vai apresentar nistagmos. Então a gente tem até a sigla CAUS. Quando você usa uma água fria, cold and opposite, ou você vai ter um nistagmo, uma fase rápida, para o lado contrário ao ouvido que você está instilando a água gelada. Agora no ouvido que você instila água quente, você vai ter warm and the same ear, ou seja, você tem um batimento rápido para o olho que você está estimulando. Então agora a gente já falou a gente terminou de falar do oitavo par e a gente está na transição. A gente agora está falando não mais de ponte, a gente está falando definitivamente agora de uma lesão mais à altura bulbar mesmo. O que a gente tem que entender? A gente vai começar a falar do glossofaríngeo, vago, acessório e o hipoglosso. Né? O que a gente tem aqui para lembrar? Glossofaríngeo anda de mão dada com vago. E o glossofaríngeo, por mais que vocês saibam daquela função, né, do 1/3 posterior do paladar, ele ainda tem uma função motora e também uma função que a gente utiliza nas avaliações do paciente crítico. Como assim? Função motora: inerva o músculo estilofaríngeo, ajudando na deglutição, na abertura da boca. O estilofaríngeo abre as falsas, o palato molha, empurra a úvula para que você consiga fazer a deglutição. Se você tem uma lesão do glossofaríngeo, você vai ter uma dificuldade, a abertura, né, da orofaringe para você jogar o alimento esôfago para baixo, e você pode causar um engasgo nesse paciente, você pode causar uma disfagia nesse paciente. E então a função motora inerva, né, o músculo estilofaríngeo. Sensitiva o terço posterior da língua, ainda participa da sensibilidade orofaríngea da tuba auditiva e contribuição para a salivação parotídea. Então, se a gente falou que o sétimo é da sublingual, aí que está aí o paradoxal, né? Se é sublingual e submandibular, sétimo par. Se é oitavo par, parótida. Agora, tem esses dois reflexos, o reflexo do vômito e o reflexo vagal carotídeo, né? Uma manobra vagal carotídea. Tanto o reflexo do vômito, né, quando você estimula o palato mole, a úvula e produz vômitos, uma ânsia de vômito, isso é uma sensibilidade do glossofaríngeo. Se você faz um estímulo no glomo carotídeo, você estimula um ramo do glossofaríngeo. Mas a resposta motora, né, desses dois reflexos que devem ser
testado nesses pacientes comatosos é uma função motora do vago. Então, como eu disse, o glossofaríngeo anda de mão dada com o vago. Então, esses reflexos que a gente falava, olha, uma manobra vagal, primeiramente, ela é sensibilizada pelo glossofaríngeo. E da mesma forma, o reflexo do vômito. Então, a gente observa que o glossofaríngeo é a saída dele, entra e faz a inervação do músculo estilofaríngeo, faz e tem também uma ação, olha, uma inervação das carótidas internas que levam informações periféricas para dentro dele. Se o paciente apresenta engasgos, está comatoso, engasgos não, se não apresenta engasgos, está comatoso, e você vai fazer uma avaliação da orofaringe dele e observa isso, que é chamado sinal do véu palatino, né, do palato mole enfraquecido. A gente identifica que quem faz essa inervação muscular, do estilo faríngeo, etc., é o glossofaríngeo. Perdeu a ação dele aqui, esse lado da fauces, do palato mole, fica hipotônico, cai. E a úvula fica desviada para onde? Para o lado sadio. O vago. O vago é um nervo muito especial, antigamente chamado de pneumo gastrocólico. Olha a quantidade de inervações que ele faz. Tem função motora, sensitiva, gustativa. Falar de cada partezinha dele demoraria aulas e aulas. Não é não é a nossa função aqui hoje. O que eu quero levar? Parte motora, ele participa da deglutição, a inervação de músculos da faringe, laringe, palato mole, e participa também da fonação. Lembrar que os nervos laríngeo recorrentes que inervam os músculos cricoarytenoides, que fazem o movimento das pregas vocais, né, são ramos do nervo vago. Então, se um paciente fez uma tireoidectomia, lesionou o nervo laríngeo recorrente, a gente tem uma perda parcial de um ramo do nervo vago. Ou se você lembra, o nervo laríngeo recorrente esquerdo, ele passa por debaixo da crosta da aorta. Pacientes que têm ou corações muito dilatados, que se comprimem com a crosta, ou propriamente dissecções, aneurismas da crosta da aorta, eles podem apresentar disfonia, porque o crescimento da crosta da aorta aqui é tamanha que ele traciona o nervo laríngeo recorrente que passa por baixo dele, causando disfonia no paciente. Função sensitiva, sensibilidade da faringe, da boca por trás da laringe, parte também da orelha. Então a orelha ela é inervada sensitivamente pelo facial, pelo glossofaringe, pelo nervo vago. Conduta auditiva externa, dura mater posterior. Sensibilidade visceral, né, de órgãos torácicos, abdominais, até flexura esplênica, né, onde chamavam ângulo de Treitz, né, como se eu não me engano. A função gustativa, ele tem a função gustativa, né, quase o paladar da orofaringe atrás da língua. É aquela sensação estranha da sensibilidade, do gosto de algumas comidas que a gente, quando passa, vomita ou bota para fora, né? Não consegue nem deglutir. Tem pessoas que têm a questão de textura, que é a função aí sensitiva do vago, ou gosto, o retrogosto que fica lá no fundo da garganta, é a função do vago também. Então essas questões de algumas texturas impossíveis para alguns indivíduos é o vago que está lá falando, opa, isso aqui não é legal para a gente. E se não é legal para a gente ou bota logo para fora, cospe aquilo dali, ou pela atividade parasimpática, porque além da regulação da frequência cardíaca, da pressão arterial, da motilidade intestinal e secreção digestiva, ele também pode fazer aquelas ondas peristálticas inversas, produzindo aqui o vômito no indivíduo. A gente vai tratar de um assunto que a gente já está falando de bulbo, muito importante, que são as variações respiratórias do padrão respiratório através de diferentes alturas bulbares. Então eu queria que vocês levassem atenção aqui à esquerda. As pessoas têm a respiração normal. Quanto mais baixa uma lesão, quanto mais extensa uma lesão, né, no sentido céfalo-caudal, maiores alterações no tronco, né, podem levar a alterações ao padrão respiratório desse indivíduo. Então, acima vamos dizer, uma pessoa sem lesão é esse. Mas agora, se uma pessoa tem uma lesão na ponte, onde estão os centropneus,
centro pneumotáxico, né, que é da frequência, você pode ter algumas alterações mais baixas, que desses dois centros pontinos, você tem os centros bulbares, que são principalmente responsáveis pela inervação da musculatura bulbar, né, do diafragma, dos músculos intercostais, e nos grupos dorsais ou ventrais. Os ventrais, principalmente a musculatura acessória, intercostal, e o dorsal por esses, e desculpa, ventral por esse, e o dorsal propriamente pelo diafragma. Quanto mais baixa uma lesão, pior, mais degenerado o padrão respiratório. Então, observem aqui. Quando uma pessoa tem uma lesão biemisférica, né, ou apresenta, por exemplo, uma lesão biemisférica por conta de intoxicações, por conta de cetoacidose diabética, por conta de má oxigenação, distribuição de oxigênio numa parada cardiorrespiratória, num paciente com insuficiência cardíaca, você vai ter, né, quando eu falar biemisférica, acima do diencéfalo, você vai ter esse padrão, chamado padrão de Cheyne-Stokes. Ou quando muito mais degenerado, quando começa a falar assim, opa, esse paciente está muito acidótico ou ventilando muito mal, você pode ter um chamado padrão de Cantani ou pré-acidótico, né? Que é esse padrão de hiperventilação neurogênica central, ou seja, uma era uma lesão mais biemisférica, Cheyne-Stokes, né? Intoxicações, padrões, alterações, e agora quando isso vai começando a entrar na ponte, você começa a ter um padrão de hiperventilação. Agora, quando a gente está propriamente na ponte, você lembra que tinha o centro pneumotáxico, o centro apnêutico na ponte, né? E que eles regulavam a frequência e a giragem, né, de inspiração para expiração. Quando você tem uma lesão nisso daqui, você pode apresentar um ritmo já apnêutico, que é muito parecido com o ritmo de Kussmaul, que a gente vê, né? Inspira forte a apneia, expira forte, um platô. Inspira forte, um platô de apneia, expira forte, chamada respiração apnêutica, ou padrão próximo a Kussmaul. Agora, quando você já tem uma lesão entre a ponte e o bulbo, né, que a gente está falando agora de bulbo, lembre-se, a gente saiu da ponte, a gente terminou o oitavo par, nono para frente é tudo bulbo. A gente está falando nessa transição, a gente tem a chamada respiração em cluster, ou respiração de Biot, que eu tenho cluster, ou junções anárquicas de respiração e apneia. Respirações em alta frequência, taquipneicas e apneia. De forma quase anárquica, mas anárquica mesmo é quando a lesão é propriamente do bulbo, não mais da transição. Na lesão propriamente do bulbo, eu tenho uma respiração atáxica, totalmente caótica. Okay? Não tem ritmo, não tem geragem, são respirações curtas, porque também eu tenho provavelmente comprometimento do que? Tanto do núcleo ventral, que é o que? Os núcleos ventrais e dorsais que controlam aquelas musculaturas, tanto que a gente disse acessórias, quanto propriamente do diafragma. E né, o núcleo dorsal. O diafragma é um núcleo ventral pelos músculos acessórios, né? Os intercostais, né, os calenos, etc. E se você tem uma lesão mais baixa, você já entra em uma depressão respiratória terminal, um agônico, né? Aquele gasping do paciente. Se for mais baixa ainda, principalmente na altura entre C3 e C4, provavelmente você pode ter uma parada total respiratória. Então, a apneia. Acessório é acessório, né? O 11º par. A gente trata aqui, basicamente, do que? De funções. Você observa que ele sai aqui, por trás, mais ou menos aqui do processo mastoide também, próximo processo mastoide, inerva tanto o esternocleidomastoide quanto também o trapézio, participando basicamente de funções de lateralização da cabeça, rotação da cabeça e flexão para frente, flexão para trás, além da elevação dos ombros pelo trapézio. E por fim, a gente tem o hipoglosso, né? O último
nervo craniano, 12º, que a gente sabe que participa prioritariamente, quase exclusivamente, da função motora de músculos intrínsecos da língua, do gênio glosso, do ioglosso e do estiloglosso, sendo que o que mais a gente fala e tem valor semiológico é o gênio glosso, que é aquele músculo que faz a protração da língua, né? Quando você dá a língua para alguém, né? Faz aquele careteamento, quando você bota a língua para fora, você está tendo uma função do gênio glosso. O gênio glosso são dois músculos fusiformes que eles se conectam na parte medial. E cada um empurra o outro. Eles de tanto empurrar, e essa contração meio fusiforme, extrínseca, protrai a língua, joga a língua para fora. E ajuda a retrair quando ele está mais... quando ele está relaxado. Agora, quem puxa bem a língua é o estiloglosso. Ok? Então, o estiloglosso puxa e o genioglosso joga a língua para fora. O ioglosso também ajuda na retração da língua. Então, a gente vai ver um caso aqui. O paciente tem uma lesão. O que a gente observa? Um desvio da língua, da ponta da língua, em sentido, a direção para fora, protraído, e em sentido desviado para a esquerda desse paciente. Além disso, a gente vê uma atrofia, né, dessa hemilíngua. Então, a gente indica que esse paciente tem uma lesão do hipoglosso à esquerda. Se esse paciente fosse botar a língua dentro da boca, né, para que lado a língua iria? Iria para o lado direito. Porque o estiloglosso e o ioglosso, que fazem a retração da língua, eles estão íntegros do lado direito, né? São dois ramos do hipoglosso íntegros do lado direito. Não consegue retrair e puxar a língua para o lado esquerdo. Então, para fora, desvia para a esquerda e retrai para a direita. Bem, pessoal, terminamos os últimos pares cranianos. Novamente, estou à disposição até a prova. Vocês podem mandar mensagem para mim. Vou amanhã fazer um mutirão, mandar uma mensagem para o representante de vocês e vocês avaliam o que vocês têm de dificuldade ou querem falar, entender melhor sobre a prova. Tá? Sobre os pares cranianos, principalmente tentem entender a função, né? O que a gente utiliza, né, para a função deles, para a gente saber se um paciente está mal, o prognóstico desse paciente, e qual altura da lesão provavelmente está.